Terceira aula de texto. Nós vamos ver poema, versos, estrofes, soneto. Nós vamos interpretar texto. Nós vamos saber mais sobre Machado de Assis. Vamos recordar? Os textos escritos em versos são chamados de poemas, lembram? O conjunto de versos é chamado de estrofe. Resumindo, poema é um texto literário formado por versos. Poesia é qualquer produção artística que gere emoção, como uma escultura, uma paisagem, um objeto, uma literatura, até mesmo uma frase. Lembra que eu falei? Que gatinha, tá? Por isso chamamos poemas de poesia, pois o poema é uma produção artística que gera emoção. Lembram disso? Então, falando sobre poemas ainda, eu quero dizer que existem poemas que apresentam regras fixas quanto ao número de versos, a combinação das rimas e a organização das estrofes. Entre eles está o soneto. O soneto é constituído por 2 quartetos e 2 tercetos e geralmente tem 10 sílabas métricas. Sílaba métrica é diferente das sílabas normais em que nós estamos acostumados. Vamos conferir aí na tela. Vejam como é diferente a divisão silábica no verso e no jeito que a gente faz. No de cima, nós temos 13 sílabas. Metricamente falando, nós temos 10. Porque a gente junta. Observe que guarda, lá em cima, guarda este. A gente põe guardeste. A gente junta o da de guarda com o es de estes, tá? E assim a gente vai em várias situações. A gente junta as sílabas. Guarda estes versos que este juntou que com o este escrevi. E também é muito importante observar que a sílaba métrica, ela termina na última sílaba tônica, tá? Então, chorando, o dono não foi nem contado aqui na sílaba métrica, ok? Então, é bem diferente. E no soneto, eles seguem a sílaba métrica, decassílabo, geralmente é decassílabo. Então, o que é soneto? Soneto é um poema com 14 versos, cada linha é um verso, tá? Organizados em 4 estrofes. Estrofes é a união de versos, né? 2 estrofes têm 4 versos, que é um quarteto, e 2 estrofes têm 3 versos, que é um terceto. E geralmente cada verso tem 10 sílabas, que se chamam decassílabo. Os textos escritos em versos são chamados de poemas. O conjunto de versos é chamado de estrofe. Resumindo, poema é um texto literário formado por versos. Poesia é qualquer produção artística que gere emoção, como uma cultura, uma paisagem, um objeto, a literatura. Por isso nós chamamos poemas de poesia, porque o poema também é uma produção artística que gera emoção. Saiba mais em homenagem a Machado de Assis. Ele é de origem humilde, nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, onde seu avô foi escravo. Lá ele aprendeu a ler. Ele trabalhava vendendo balas e doces feitos por sua madrasta. Ele não teve uma educação formal, mas isso não o impediu de aprender a falar e escrever francês, alemão e inglês. Por ser mestiço, ele sofreu ao longo da vida com preconceito racial. Quando ele começou a escrever, não era comum no país existirem intelectuais não brancos. Machado de Assis foi casado durante 35 anos com a portuguesa Carolina Augusta Xavier de Novaes. Vamos treinar um pouquinho, é sempre bom rever o que a gente aprendeu.